Olá, pessoal do 8º ano, como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje é uma revisão geral, certo? Da nossa aula passada. Que a nossa aula passada foi com o seguinte tema, a arquitetura, não foi isso? Colonial do Brasil. Então, hoje eu separei, certo? Um material diferente para fazer esse resumo para vocês da nossa aula passada. Eu começo com a seguinte pergunta: o que é arquitetura colonial? Vocês sabem me dizer o que é arquitetura colonial, pessoal? Então, a arquitetura colonial, ao longo da história, sempre houve disputas de territórios, certo? Entre os povos. Cada localidade descoberta crescia de acordo com a cultura do país, denominante que empregavam-se ali nas suas regras. Então, diante desse contexto, a arquitetura do período colonial é aquela que durante o período de colônia dos países. Então, o que é arquitetura colonial? Arquitetura colonial é aquele período que de colônia, certo? Dos países. Pessoal, a arquitetura colonial do nosso território, do nosso país, a arquitetura colonial brasileira, certo? É definida como arquitetura realizada no atual território brasileiro. Começou a surgir aqui em 1500, certo? No descobrimento do Brasil pelos seus colonizadores portugueses, até a independência do Brasil no final do século XVIII. Então, durante o processo colonial, os colonizadores importaram-se as correntes estáticas da Europa. Além disso tudo, a colônia adaptavam-se às suas condições materiais e socioeconômicas brasileiras, certo? É atestado pelos conjuntos e monumentos destas origens, que foram declarados Patrimônio Mundial da Unesco. Estes são centros históricos, certo? Eu vou estar postando para vocês nesse vídeo a imagem do Centro Histórico de Salvador, que é um dos centros históricos mais antigos, certo? Da nossa região. Então, a arquitetura colonial brasileira, pessoal, ela tem uma arquitetura, certo? Uma estrutura diferente das estruturas atuais. Por quê, professora? Porque há muitos anos atrás, quando tinha a arquitetura colonial, antes do século XX, antes do século XXI, tinham patrimônios, certo? Que eram riquíssimos, importantes para essas culturas, para essa colonização do Brasil. Com a chegada dos portugueses aqui no nosso território, como é que eu posso dizer? A nossa arquitetura, ela teve grandes modificações, certo? Professora, e na nossa cidade tem algum ponto histórico onde é reconhecido pela Unesco? Então, pessoal, na nossa cidade tem alguns prédios, certo? De arquitetura antiga. Então, pessoal, na nossa cidade tem sim, certo? Aqui, arquiteturas coloniais do período da colonização. Uma delas é a nossa igreja, a igreja matriz, certo? Ela é uma arquitetura colonial. Professora, e em Sergipe, no nosso estado, tem as arquiteturas coloniais? Tem sim, tem cidades como São Cristóvão, certo? Que é reconhecida mundialmente
como um patrimônio da Unesco, com as suas arquiteturas antigas do tempo da colonização. Além disso tudo, a colonização, certo? Colonização brasileira, da arquitetura brasileira, ela se colonizou, certo? No início do século XVI, com o início com um trabalho, certo? Dos escravos. Além disso tudo, as casas, nesse período da arquitetura brasileira, as casas eram construídas em torno do limite do território. Tinham características próprias. Geralmente eram casas em que pavimentos ou com sobrados de telhas de barro eram utilizadas para a cobertura das residências. Eram feitos cobertos como apenas duas águas, uma para trás e outra para a frente do terreno, evitando assim a infiltração. Então, além disso tudo, geralmente os sobrados, certo? Eram de 2 ou 3 pavimentos, no máximo. Eram de usos místicos. Embaixo eram feitos comércios, como farmácias e mercearias. E em cima eram utilizados como residências. Os materiais utilizados para essas construções eram primitivos. As pedras eram simples, construídas de pau a pique, de taipa, de pilão ou adobe. Mas já para as mansões das pessoas, mais importante da época era construída com pedras e barros ou tijolos. Então, pessoal, antigamente, esses pontos turísticos, essas colonizações, essas arquiteturas brasileiras, elas eram construídas de pau a piques ou até mesmo de adobos, certo? O urbanismo foi caracterizando-se pela adaptação dos traços das ruas, largos e muralhas. A topografia acidentada do território, como podemos notar em várias cidades, são de casas que adaptavam-se ao seu território. Então, pessoal, na nossa cidade também tem outro ponto, outra arquitetura, certo? Histórica e colonial, que foi quando os jesuítas chegaram-se aqui no nosso território, chegaram-se aqui na nossa cidade, que hoje está situado-se ali na Praça do Tamarindo. Como todo mundo sabe, a história da nossa cidade, não é isso? Então, nós hoje temos sim grandes concentrações na nossa cidade, no nosso território, certo? De pontos coloniais históricos e arquitetônicos na nossa cidade. Uma delas é a Igreja Matriz, que é a Igreja Católica. Outro é conhecido como o Hotel de Carmozina, que fica ali próximo à Caixa e próximo à Farmácia Trindade. Outro ponto histórico que eu já citei no vídeo de vocês, no anterior, é o Armazém do Povo, certo? Que ali também tem uma arquitetura colonial muito antiga, certo? E vários outros da nossa cidade. Então, espero, certo, que vocês tenham realmente entendido a aula passada e tenham entendido essa revisão também, certo? Espero que vocês assistam toda a videoaula e um grande beijo. Até a próxima aula. Bye, bye.